E a paralisação do transporte de grãos do Mar Negro impacta nos preços do mercado internacional, com consequência para as commodities. Este fato vem em um momento em que o preço do milho no Brasil está caindo muito, o que abre espaço para exportação com uma melhora dos valores. Vamos então chamar o nosso comentarista Miguel Daoud, porque a gente percebe que o mundo, nos últimos tempos, está muito instável, Daoud? E isso traz, por um lado aí positivo, um lado negativo. E a gente tem que ver que há sempre oportunidades nos grandes desafios. Quais são as nossas, Daoud? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Exatamente, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Existe um provérbio da guerra, de guerra, que toda ameaça traz oportunidades. Bom, mas no caso dessa ameaça aí da Rússia, que vem bombardeando o porto de Odessa, e isso leva uma alta significativa, principalmente, estou vendo agora aqui, o trigo está com quase 9% de alta, o milho subindo muito, sem dúvida nenhuma. O Brasil hoje é um grande produtor de grãos. O Brasil vai ter aí a oportunidade de exportar com preços melhores do que estão hoje os seus produtos. Esse é o lado positivo desse aspecto tenebroso, que é essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Por outro lado, Priscila, isso tudo também tem impacto na formação dos preços. Nós sabemos que hoje o preço dos alimentos eles estão muito atrelados a essas commodities, principalmente o trigo e o milho, em decorrência de você ter aí custos mais altos na produção de proteína animal. Enfim, você tem esse outro lado que não é positivo para a nossa economia, e também a questão dos insumos agropecuários. Hoje a gente sabe que grande parte dos produtores brasileiros estão esperando um momento oportuno para comprar os seus insumos, e esse momento que supostamente não viria, agora pode se agravar, porque você acaba tendo limitações nos transportes. Hoje o Brasil importa aí quase 90% dos insumos agropecuários que precisam para a sua produção. Então, você conturba muito o planejamento. Então, a nossa agropecuária, eu sempre tenho dito para os produtores, a gente vive uma instabilidade aí, como a Priscila colocou, uma instabilidade mundial. A gente não sabe qual vai ser o desfecho, se outros países vão aceitar isso com normalidade, se pode ter um agravamento dessa guerra ou não. Isso tudo traz volatilidade, principalmente na oferta. E nós já vivemos isso no passado recente e sofremos muito por isso. Você não ter oferta de produtos, você desequilibra todo o sistema de produção. Então, eu vejo isso, Priscila, apesar desta oportunidade do Brasil neste momento, mas é um cenário que preocupa muito. O ciclo agrícola ele é longo e ele exige planejamento, e planejamento exige conhecimento, e conhecimento significa que o produtor tem que deixar de lado um pouco do achismo, um pouco do passado. Mas no passado aconteceu isso. Não, tem que ter pragmatismo. Então, portanto, Priscila, é uma situação que preocupa muito, não só o Brasil, mas o mundo todo, onde a gente tem aí quase 10% da população do planeta Terra passando fome. É inadmissível essa briga essa invasão da Rússia à Ucrânia, e que tem uma insistência que acaba prejudicando não só a população daqueles países, também como a população mundial, Priscila. Ô Daoud, quase um ano e meio, depois aí do início desse conflito, você imaginava no começo que ia durar tanto tempo, e agora a gente chega com isso que você coloca na tua conclusão também, Nossa, lógico, morreram muitos civis, além de tudo. Você explodir os portos que estão os grãos, que vão alimentar justamente o mundo. Você pensava, quando foi lá em fevereiro de 2022, a gente estava no momento pandemia, que a gente ficou preso em casa, tentando se proteger. Você imaginava que a gente teria uma guerra que duraria quase um ano e meio? E quando que você acha que isso vai acabar, Daoud?
Pois é, Priscila, eu acho que a situação está se agravando cada vez mais, né? Muitos analistas achavam que essa guerra poderia acabar em uma semana, um mês, em função do poderio militar da Rússia. Só que isso não aconteceu. A Ucrânia vem recebendo apoios fortes, né, da Europa, dos Estados Unidos, e isso está postergando cada vez mais o fim dessa guerra. E não há acordo, né? Porque a Ucrânia diz o seguinte: eu fui invadida, eu vou fazer acordo, vou, desde que a Rússia saia daqui das minhas terras. Aí a Rússia fala: não, essas terras são minhas. Então você percebe que não tem acordo. Putin, ele tem uma doença, né? Uma doença do poder, uma doença que o leva a ter essa sede pelo poder, porque não vai levar nada. A Rússia está perdendo, né, na sua economia, está perdendo nos seus investimentos, está perdendo espaço na economia globalizada. Isso tudo é ruim. A Europa já está substituindo a sua dependência da Rússia, por isso que a Europa hoje ela insiste em acordos com o Brasil, porque o Brasil pode sim ser uma alternativa de combustíveis limpos para a Europa, de alimentação. Enfim, eu não imaginava, Priscila, eu não imaginava. E partindo da cabeça de pessoas como essas, que não veem o conjunto da sociedade, que não tem nenhum pingo de amor, né, pela humanidade, tudo é possível. Eu só espero que essa guerra não tenha um desfecho mais deletério, né, para a nossa sociedade. Enfim, está aí. E fica aí, Priscila, o que é o nosso objetivo aqui, apesar de todos esses transtornos, para o nosso amigo produtor rural. Procure se inteirar, procure se planejar dentro de decisões factíveis. Não coloque a sua decisão em coisas que você não controla. Você não controla a guerra, você não controla o preço, você não controla o dólar, você não controla o clima. O que você controla é aquilo que você sabe fazer muito bem. É o seu planejamento, garanta os seus custos e vamos em frente, porque a agricultura brasileira tem um espaço muito grande pela frente e um espaço muito positivo. Não vai deixar com que esse momento acabe te atrapalhando financeira e economicamente, Priscila. Depois eu volto a te chamar para a gente comentar outro assunto, mas obrigada aqui pela sua participação aqui no começo do jornal. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, um abraço a você e até já.